Oi, tudo bem? Sou Éder Sabino Carlos e esse é meu canal Matérias para Concursos. No vídeo de hoje eu falarei sobre as funções de administração, que é a mesma coisa que funções administrativas, que é o planejamento, organização, direção e controle. Planejamento, organização, direção e controle. As funções administrativas envolvem planejamento, organização, direção e controle. Em seu conjunto, essas funções administrativas formam o processo administrativo, porque busca atingir os objetivos organizacionais que são necessários para a longevidade do negócio, tornando-se peças fundamentais para a estabilidade da organização. Essa definição caiu em concurso público. De acordo com a doutrina especializada, o planejamento, a organização, a direção e controle são funções administrativas do processo administrativo. Bom, agora é importante que às vezes costuma cair em concurso público. Quando considerados em conjunto, o planejamento, a direção, a organização e o controle formam o processo administrativo. Agora, quando você considera em separado, o planejamento, a direção, a organização e o controle são considerados funções administrativas. Às vezes eles pedem essa diferença em concurso. Então, muita atenção nisso, ok? Planejamento. Planejamento é onde o administrador definirá o que deve fazer para atingir os resultados esperados. Planejamento é a função administrativa que determina antecipadamente o que se deve fazer e quais os objetivos a alcançar. Base de atuação da função de ideias. O planejamento é onde as ideias nascem e são estruturadas. É nessa fase que os gestores criam visões e desenvolvem conceitos sobre como a organização deve se posicionar, quais os caminhos seguir e quais recursos serão necessários. As ideias se traduzem em objetivos e planos de ação específicos. Objetivos e metas. As metas são as divisões dos objetivos em partes a serem atingidas no decorrer do tempo pela organização. O objetivo é o resultado que a organização quer atingir em um determinado período de tempo. Os objetivos e metas devem ser alcançáveis dentro de um prazo determinado. Depois que os objetivos foram definidos, cria-se uma estratégia para alcançá-lo. Enquanto os objetivos são qualitativos, as metas são quantitativas. Tipos de planejamento. Existem 3 tipos de planejamento: o estratégico, o tático e o operacional. Planejamento estratégico. O planejamento estratégico é também conhecido como planejamento institucional. Ele atinge toda a organização e é onde se analisa o ambiente interno e externo da empresa, verificando as tendências do mercado para fazer seus investimentos de forma eficiente e aumentando a produtividade de seus colaboradores e, consequentemente, da empresa. Ele cria os objetivos da mesma mediante as diretrizes. Planejamento tático. Ele é mais limitado do que o planejamento estratégico, e é ele que cria as condições para que o que foi definido pelo planejamento estratégico seja atingido, e geralmente dura de 1 a 3 anos. É um nível intermediário gerencial, ou seja, para os gerentes e chefes de departamento. É um planejamento de médio prazo e foca nos departamentos da organização. É ele que faz a mediação entre o planejamento estratégico e o operacional. As pessoas que decidem o planejamento tático têm funções intermediárias, ou seja, gerentes e executivos que não fazem parte da alta direção da empresa. Planejamento operacional. O planejamento operacional é também chamado de institucional ou organizacional. É onde é planejadas as tarefas diárias definidas pelo planejamento tático. Elabora cronogramas para cada área e cria métodos, procedimentos, normas específicas de cada atividade. Ele é detalhado, específico e analítico, pois aborda cada tarefa ou atividade específica. Agora vamos falar sobre a organização.
Organização é a função administrativa que consiste no processo de arranjar e alocar os recursos e o trabalho, estabelecendo a autoridade necessária para que a organização consiga alcançar os seus objetivos. Organização é a função administrativa que consiste no agrupamento das atividades necessárias para realizar aquilo que foi planejado. Define as tarefas, quem vai fazer, como vai fazer e quais recursos cada um utilizará. Ela prepara a estrutura interna para que o desempenho das tarefas seja mais eficiente. Base de atuação da função de estruturação. A organização estrutura as ideias desenvolvidas durante o planejamento, distribuindo os recursos e definindo como eles serão utilizados para implementar as estratégias. Organograma. É nessa função administrativa que é definido o organograma da empresa. O organograma é um gráfico onde é mostrada a estrutura da empresa com seus níveis hierárquicos. Nas rotinas administrativas, os organogramas são elaborados com o objetivo de representar graficamente os setores e/ou departamentos da organização, de modo que é possível visualizar a linha de subordinação. O seu principal objetivo é mostrar a hierarquia e as relações entre todos os setores da empresa ou organização. Agora vamos falar sobre a direção. A direção é comandar a execução do que foi planejado e garantir que os objetivos sejam atingidos. A administração é uma atividade executada por pessoas que possibilita alcançar o objetivo de uma organização previamente definido, de forma eficaz com maior eficiência. Base de atuação da função de execução. A direção coloca em prática as ideias e os planos, guiando as pessoas para que elas executem suas tarefas de acordo com o que foi planejado. Direção é a terceira função administrativa e é encarregado pelo êxito da organização. A direção é responsável por coordenar esforços, comunicar, incentivar, motivar e liderar os profissionais para atingir os objetivos da empresa. Níveis de direção. Nós temos o nível institucional ou global, que envolve a empresa inteira. Nível departamental envolve gerência e departamentos. E temos o nível operacional, é a base do organograma, que envolve pessoas ou tarefas. Sistema de direção no processo organizacional. O modelo desenvolvido por Heinz Likert aponta 4 sistemas de administração ou estilos de lideranças que são: nós temos o autoritário coercitivo. A característica ele é autocrático, fortemente arbitrário e que organiza e controla rigidamente tudo o que ocorre dentro da organização. Há uma total centralização das decisões, sistema de comunicação precário e não existe trabalho em grupo, muito utilizado, ameaças e punições. Autoritário paternalista benevolente. Ele é autoritário, mas menos rígido. Apesar de terem tantas ameaças, existem também recompensas. O processo decisional está centralizado na cúpula, existindo alguma consulta e apenas delegação de decisões simples e rotineiras. Estilo consultivo. É participativo, havendo consulta a níveis inferiores e há o estímulo ao trabalho em grupo. No sistema consultivo, há ênfase nas recompensas materiais, principalmente salários. Recompensas sociais ocasionais, são raras punições ou castigos. E temos o estilo participativo. É democrático, pois todos participam na tomada de decisões. Existe comunicação e motivação. Dá ênfase nas recompensas sociais. E por fim nós temos o controle. O controle é analisar os resultados para verificar se estão de acordo com o que foi planejado. Acompanha as atividades para ter certeza que estão na direção certa do que foi determinado pelo planejamento. A função administrativa de controle consiste na aferição do desempenho com relação às metas previamente definidas. Base de atuação da função de monitoramento.
No controle, as ideias e planos são revisados e ajustados conforme necessário, com base nos resultados obtidos e nos feedbacks recebidos. Tipos de controle. O controle se divide em formal, técnico e social. Controle formal. A autoridade utiliza do poder de seu cargo para conseguir seus objetivos junto ao subordinado. É a possibilidade de uma figura de autoridade utilizar o poder racional legal de seu cargo para induzir ou para inibir alguns comportamentos. Essa definição caiu em concurso público. Controle técnico. São sistemas que determinam a direção, frequência e intensidade das atividades. Controle social. São as crenças, valores e regras informais que ajustam o comportamento individual à cultura do grupo. Bom, eu fiz aqui um mapa mental, das funções administrativas, que é o planejamento, organização, direção e controle. Esse mapa eu vou estar colocando também na comunidade do canal. Então, caso você queira imprimir para estudar depois, fica fácil, ok? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.